Agora, o Arthur, tá 5,54. O dólar tá igual a ontem. Isso. De ontem para hoje nós tivemos aquele trelelê, o ataque de Israel genocida, vale lembrar, segundo o governo brasileiro, o ataque de Israel genocida ao Irã. O Irã, que vale lembrar, o presidente do parlamento iraniano esteve aqui no Brasil na semana passada. Ninguém me contou, eu vi, eu fui para Brasília para um evento e, coincidentemente, cheguei no hotel, estava tudo bloqueado, tinha a bandeira do Irã e do Brasil, a polícia do Distrito Federal toda lá, e eu tive a infelicidade de topar com o presidente do parlamento iraniano em Brasília na semana passada. Ele foi para a Venezuela, foi para Cuba e de Cuba ele veio para o Brasil e aqui esteve. O Brasil não... né, o Planária, né? O Geraldo Alckmin, ele foi até em comemorações oficiais do Irã, dois navios iranianos, um inclusive condenado pela ONU, atracaram no porto do Rio de Janeiro em 2023 e membros do Ministério das Relações Exteriores do Lula entraram neste navio iraniano, não sabe-se para quê, deram uma desculpa muito da esfarrapada, que eu não engoli até hoje, se eu não engulo eu cuspo, você sabe. E agora nós vemos o ataque de Israel ao Irã. Israel, que é atacado pelo governo brasileiro, o governo Lula diz que Israel é genocida, junto com os artistas, o que eu vi de viado, amigo meu, postando no Instagram, Luiz Arthur Nogueira. Não, eu falo isso porque é lugar de fala, porque eles postam assim, Israel genocida, né? Os gays árabes. Aí eu fico me perguntando, porque quando eu vou na parada gay de Tel Aviv, tá todo mundo lá com o shortinho mostrando a popa da bunda. Agora, eu quero ver esse povo ir com o shortinho mostrando a popa da bunda lá na faixa de Gaza. E gritar, eu sou bonita, pra ver o que acontece. Aí fica aí, genocida, aí aconteceu isso ontem, o dólar aqui no Brasil não teve efeito. E o petróleo, e isso e aquilo. Vamos lá, Vivi. Na verdade, teve efeito. O dólar chegou a bater 5,60 e agora voltou para 5,54. E esse movimento foi global. O dólar acabou subindo no mundo inteiro porque no pânico todo mundo corre para a moeda americana. Depois todo mundo percebeu que há uma chance do Trump conseguir um acordo com o Irã para acalmar tudo e, portanto, o dólar voltou ao patamar anterior. O problema principal econômico é o petróleo, porque aquela região é grande produtora de petróleo e não tem jeito. Quando tem alguma guerra lá, o barril sobe. Então subiu 12%, agora a alta está menor, de 6%, mas isso preocupa por quê? Porque petróleo mais caro é combustível mais caro, gera inflação maior obriga uma alta de juros, por sua vez isso gera um menor crescimento e é ruim para o mundo inteiro. Daí a preocupação para que não ocorra de fato uma grande guerra entre Israel e Irã. E no Brasil isso é muito sério, porque o Juscelino Kubitschek, ele fez o grande favor do Brasil em matar, não é, as vias ferroviárias para criar um país automobilístico, certo? Certo. O diesel também vem. Perfeito, tudo vem do diesel. Tudo vem do petróleo. E o petróleo afeta custo de frete, porque o transporte, como você bem lembrou, é por rodovias, por caminhões que usam diesel. Então, quando o petróleo sobe, o combustível fica caro, afeta a economia brasileira como um todo. Isso ocorreu, Pavinato, em 2022, quando começou a guerra da Rússia na Ucrânia. Na época, o barril do petróleo superou $120. Só para você ter uma referência, ontem estava $69, chegou a bater $78 e agora está a $74. Então a coisa está boa para a Petrobras. A Petrobras, então, é uma empresa, neste momento, dá para confiar? Se você investiria na Petrobras? Estaria bom para a Petrobras se ela fosse uma empresa bem gerida, ou seja, se ela tivesse autonomia para subir preço de combustível quando o petróleo sobe. Como quem manda é o governo, a Petrobras, na verdade, normalmente perde dinheiro quando o petróleo fica mais caro. Nossa, que interessante, né? É um caso raro do mundo. Não, parece o Banco do Brasil, por exemplo. Você veja, Itaú, lucro recorde no trimestre, Bradesco, lucro recorde no trimestre, Santander com lucro. Qual foi o único banco que teve prejuízo? Banco do Brasil. Isso porque a Caixa ninguém fala. Exato, né? A Caixa é uma grande, literalmente, caixa preta, né? Porque não é uma empresa com capital em bolsa, eles não prestam satisfação nenhuma para a sociedade. Muito bem. E por que Israel atacou o Irã, professor Suano? Ele acordou com o ovo virado? Não, Israel não perde tempo nem se dá o luxo
de refletir sobre coisas que são superficiais. Israel sempre ele age proativamente. Entre a desonra e a guerra, ele prefere a guerra, em especial quando eles fazem determinadas ações com caráter preventivo. Mas o Irã é uma democracia tão linda. Segundo planária, né? A mulher lá só morre porque quer, se deixar o véu cair. Se a mulher tem vergonha na cara no Irã, ela não deixa o véu cair e não morre. Os gays também, né? Que segundo eles sofrem bastante lá. São enforcados. Lá nem tem. São enforcados. Nós não podemos ir lá, não. Continuando. Eu não posso, mas só para dar uma continuada, porque acaba ficando uma coisa... quando trata de Israel, é muito sério. Porque as pessoas não respeitam Israel adequadamente, alegam um antisionismo. O Brasil é amigo de Israel e sempre será. O povo brasileiro apesar deste governo não ser. E este pinho aqui significa devolvam os reféns. A guerra de Israel começou contra o Hamas, que é um grupo terrorista. Não tem nada contra os povos árabes. Não é um grupo de direitos humanos? Pode ser. Depende depende do nível de mediocridade daquele que está analisando. Porque assim, aqueles indivíduos que querem dizer... A Janja, por exemplo. E apenas para tentar refletir um pouco mais, quando se trata de Irã, Irã não é árabe, Irã é persa. Persa é ariano. Então, ali a questão toda que o Irã tenta de alguma forma... Persa não é tapete? Existem tapetes persas. Persa é uma etnia. A questão racial, eles são arianos, por isso que os iranianos não são árabes. O que junta os iranianos aos povos árabes é a religião muçulmana especificamente, e em função de certos radicalismos e grupos radicais, uma oposição e um ódio em relação a Israel. Agora, para falar isso... Alexandre de Moraes é o Khamenei brasileiro? Não, ele não tem capacidade de ser um Khamenei, porque ele não foi escolhido por nenhum órgão para tanto. E o Khamenei, existe uma estrutura política, não vai dar tempo para falar aqui, que é uma estrutura política então muito... Só uma piada, muito a sério. Mas é claro, porque no caso, a questão por mais que seja piada, tem determinadas circunstâncias que realmente são conflituosas. Porque Elis Regina já cantava, Elis Regina cantava, alô, Marciano, tem sempre um ayatolá para tomar. Eu já fui ameaçado de morte no Rio Grande do Sul por grupos palestinos, radicais, defensores do Hezbollah. E tentaram me pegar lá. Eram gaúchos que resbolavam? Não tem problema, estamos lá. Eram os gaúchos todos resbolando? Imagina os gaúchos resbolando? Então eu tenho muito cuidado com relação a isso. Não pode. Deixa eu só concluir, porque senão estende muito, porque a pergunta foi feita e não foi respondida. Não, mas o professor e a pergunta foi, por que Israel fez isso? Porque Israel ela atua preventivamente em relação a determinadas circunstâncias. Israel não fez esse ataque de uma maneira tola. Esse ataque estava previsto e anunciado desde que ficasse muito claro que o Irã não assumiria, não concluiria e não respeitaria o acordo nuclear que tinha com o Ocidente. O Irã é signatário, tal qual o governo brasileiro é signatário do TPN, mas não permitiu determinadas fiscalizações e não respeitou aquilo que o Tratado de Proliferação Não Nuclear estava fazendo e a Agência de Energia Nuclear também estava fiscalizando. Qual é o grande problema que é preventivamente para impedir a escalada nuclear do Irã? O que é a escalada e ampliação nuclear do Irã? É simples. Existe um projeto nuclear do Irã, que é um projeto para construção de usinas nucleares, mas isso é um mascaramento. Por qual razão? Porque para você ter uma usina nuclear, o que ela faz? Ela gera energia elétrica. Você precisa ter urânio enriquecido a casa de 3%. O que é urânio enriquecido? Existe um elemento do urânio que ele é físsil. E você não precisa ter 100% do urânio ali com essa configuração. Então eles enriquecem até 3%, que é o suficiente para esquentar e gerar o vapor, porque coloca uma pastilha de urânio enriquecido e gera o vapor que roda as turbinas e gera energia elétrica. Qual é a grande questão? Para ter um armamento nuclear, você precisa estar enriquecido a pelo menos 98%. E as pessoas dizem, meu Deus, então faltava muito. Por quê? Por que eles estão assustados? Porque existe uma escalada em que se você consegue enriquecer até 20%, para chegar aos 98% é um passo. O problema é chegar de 3 até 20. Aí ele teve apoio da Coreia do Norte, teve apoio de uma série de grupos criminosos internacionais que estavam apoiando o governo iraniano para chegar aos 20% e daí chegar aos 90%. O Serviço de Inteligência de Israel já identificou, segundo foi divulgado em vários lugares pelo mundo, não aqui no Brasil, já tem identificado que eles já tinham urânio suficiente para produzir de 9 a 11 ogivas nucleares. Ou seja, não é pelos 20.
Não é pelos 20. É porque tem já capacidade de produzir ogivas nucleares. Aí fica a grande consideração. Se eles têm essa capacidade para produzir rapidamente mísseis, ogivas nucleares em tempo recorde, qual é o risco que tem para a segurança internacional? É muito claro, muito rápido, muito direto, muito objetivo. Irã defende, o governo iraniano, não os iranianos, defende a extinção do Estado de Israel. E defende a extinção do Estado de Israel com uma guerra de aniquilação, se necessário for. Esse é que é o grande problema, que não é divulgado. Aí o que Israel fez? Vamos fazer com o Irã a mesma coisa que fizemos com o Iraque. O que foi que Israel fez com o Iraque? Quando o Iraque tentou produzir o armamento nuclear, Israel foi lá e bombardeou todas as usinas e todos os centros de produção de energia nuclear. Fez a mesma coisa. Pegou algumas autoridades, eliminou algumas autoridades e alguns cientistas. Qual é a importância disso? Eles trabalham num sistema de compartilhamento de informações. Significa o quê? Uma informação que é dada para você, outra é dada para a Ana, outra é dada para o Douglas, outra para o Arthur, outra para mim. Significa o quê? Para eu compor o projeto, eu tenho que juntar as 5 informações. Ora, se eu não juntar as 5 informações, eu desacelero o andamento do projeto ou não concluo ele. Se eu pego algumas autoridades, dentre elas autoridades intelectuais que estão fazendo o projeto nuclear, eu tenho, pelo compartilhamento de informações, eu retardo a execução. Por isso que ele foi atrás dos técnicos e dos cientistas nucleares. Assim, ele já retarda o processo. Foi uma medida preventiva, não foi algo de translocado. Tanto que Israel é tão inteligente que, sabendo o quê? Da possibilidade de retaliação por parte do Irã, ele já minou aquela base de ação concreta que o Israel teria na sua fronteira, que é o Hezbollah. Se lembra quando você fez uma pergunta, o que é que o cara do Irã estava fazendo aqui? Naquele momento que ele estava aqui, o Brasil estava fazendo encontros para defender os Hezbollah como uma unidade política. Estava fazendo ações políticas, inclusive estava tentando, de alguma maneira, fazer reuniões políticas com o Hezbollah. Por isso, ele esteve aqui para respaldar isso. Qual é a grande questão? Israel já anulou o Hezbollah, numa das maiores ações estratégicas e táticas e de inteligência da história da humanidade, quando ele aniquilou o Hezbollah de uma paulada só, pegando todas as lideranças e todos os principais atores militares do Hezbollah. Aquilo foi uma obra de arte, apesar de ter sofrimento, guerra, morte, sangue, mas foi uma obra de arte que eles fizeram. Como o Irã não tem mais o Hezbollah nesse momento, a retaliação vai ser com drones ou tentar pegar os Houthis para chegar em Israel. Só que os Houthis estão distantes o suficiente para ter problemas logísticos. Significa o quê? Existe a possibilidade de uma escalada só se o Irã convencer radicais muçulmanos árabes, por isso que eu comecei dizendo que eles são persas. O que une é apenas o islamismo, e em especial o islamismo radical. Convencer muçulmanos radicais árabes para atacarem Israel na sua totalidade. Só que Israel, os judeus sobrevivem há 5.000 anos, resistiram 2.000 anos de perseguição, resistiram ao Holocausto, resistiram a várias guerras do Oriente Médio e certamente o Estado de Israel vai resistir a um ataque dessa natureza. Agora, e se o Brasil pegar as mulheres da esquerda e mandar para o Irã? Vai ser com muito esse bom. tanto de canhão, será que Israel perde?